Meus queridos irmãos e amigos, saúde, graça e paz é o que eu desejo para vocês. Essa semana, esse final de semana, ouvi e assisti em um dos nossos noticiários uma notícia e uma cena surpreendente que aconteceu em Israel. E todos ficaram admirados. No Mar da Galileia surgiu uma grande tempestade com um forte pé de vento e levantou ondas gigantescas que avançaram até sobre as margens. E foi muito comentado isso, porque já há mais de 300 anos não acontecia uma coisa semelhante. Aí eu decidi, em um dos meus devocionais com vocês, falar sobre Jesus e a tempestade, sobre Deus e tormentas na vida. Apenas para lembrar vocês, a base dessa história da tempestade de Jesus, houve duas tempestades. Uma em que Jesus estava dormindo no barco, quando houve um grande problema. A outra cena é de Jesus mandando os discípulos que atravessassem o mar, enquanto ele ficaria no outro lado e subiu a um monte, diz o texto, em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, ele subiu a um monte para orar. E enquanto os discípulos estavam andando para atravessar o Mar da Galileia, para ir ao outro lado onde Jesus ia encontrá-los, houve um problema sério, um pé de vento, uma tempestade, e entre as 3 horas da madrugada e as 6, eles estavam passando por grandes dificuldades, com muito medo. E de repente, quem aparece? Jesus. Aparece caminhando sobre as águas. Daí é que surgiu o cântico, andando sobre as águas. E ele chega perto deles e diz para eles palavras de encorajamento, que eu até vou ler aqui na Bíblia, onde diz assim: eles achavam que era um fantasma que estava vindo. Tanto é que disseram, quando eles viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. E nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E aí Jesus subiu no barco e acalmou-se a tempestade. Eu quero só fazer algumas afirmações sobre esse tema, sobre Deus e tormentas, sobre Deus e tempestades. Uma frase: nós devemos saber que Deus sempre está conosco nas tormentas. Outra lição da tempestade no Mar da Galileia: Deus é sempre maior
que as maiores tempestades. Outra afirmação, lição, devemos saber que Deus sabe tudo sobre tempestades. Outra, Deus nem sempre age nas tormentas, nas tempestades da vida, como nós gostaríamos que Ele agisse, ou como nós achamos que Ele deveria agir. Deus, algumas vezes, manda calar a tormenta. Outras vezes, e muitas vezes, Ele manda aquietar, calar o atormentado. Deus sabe que há tormentas que nós criamos, há tormentas que os outros provocam, e que há tormentas que aparecem e que ninguém tem culpa. É mais importante saber como responder em meio às tormentas e às tempestades do que perguntar por suas causas. Por que é que isso está acontecendo? Outro ensinamento: no meio das tormentas, Deus responde não por causa do tamanho das nossas necessidades, do nosso medo, mas por causa do tamanho da nossa fé e do seu grande amor por cada um de nós. Meus queridos, em tempos de tormentas, Deus pode aparecer de maneira inesperada e inexplicável. Não diga que é um fantasma. Não, pode ser o poder de Deus se manifestando como Ele deseja na sua vida, na sua casa, na sua família. Em tempos de tormentas, a primeira palavra de Deus é sempre para nós: não tenham medo, fiquem calmos, eu estou aqui, não se apavorem. Imagina, Jesus estava lá no outro lado orando por eles, enquanto eles estavam se debatendo no mar. Nas tormentas, Deus nos dá o poder para aquietá-las ou o poder para suportá-las. Ou Deus vai fazer o milagre de nós andarmos sobre as águas, ou Ele vai nos ensinar a nadar. Apesar de tormentas, Deus sempre tem um propósito em cada tormenta. Não faça pouco caso delas. Deus abençoe você. Amém.